Saúdo a igreja na bendita paz do Senhor, amém? Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos deu de cá estarmos reunidos em um único propósito, que é adorar o nome dEle. Aleluia! Então, se nós estamos na casa do Senhor, é o nosso direito, é o nosso dever de nos alegrar, de nós cantarmos, aplaudirmos, dançarmos e fazer tudo quanto é bom na presença de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Hoje vamos abrir as nossas Bíblias, vamos apanhar a palavra de Deus que está escrito no livro de Gênesis, logo no princípio, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ler versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Irei proceder com a leitura. E aconteceu que, depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moria, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Versículo 3. Que eu te direi, desculpa, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. O tema da nossa mensagem, vamos falar da fé e obediência até as últimas consequências. Aleluia! Amém. Fé e obediência que leva até as últimas consequências. Falar da fé, a palavra do Senhor vem nos dizer que a fé é um firme fundamento. Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia! O nosso tema da mensagem é fé e a obediência até as últimas consequências. A primeira palavra que nós encontramos no tema da nossa mensagem é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, ou seja, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aleluia! A fé é um firme fundamento. Nós todos sabemos o que é o fundamento. Fundamento fala da base. As pessoas, quando querem edificar um prédio, não começam de cima para baixo, mas o que eles fazem? Eles começam de baixo e preparam bem a fundação. Aleluia! Se a fundação de um prédio é bem preparada, significa que aquele prédio pode durar anos e anos. Mas se a fundação de um prédio é de qualquer maneira, o prédio pode não durar nem sequer um ano. Aleluia! E a palavra de Deus vem nos dizer que a fé é um firme fundamento. Ou seja, a fé é o começo de todas as coisas. A fé é o começo da nossa vida com Cristo. É onde nós colocamos os nossos pés. É onde nós nos firmamos para confiarmos em Deus. Mas também o tema diz fé e obediência. O que podemos chamar de obediência?
Então posso dizer assim, a obediência é o fruto da fé. Sem fé não há obediência. Nós obedecemos as pessoas que nós acreditamos neles. Por exemplo, quando nós estamos enfermos, saímos, vamos ao médico no hospital. E por nós crermos que este é um doutor, este é uma pessoa especializada para operar ou para me dar medicamentos exatos, na qual vai me dar saúde, eu vou obedecer os seus mandamentos. Porque depois de eu chegar ali, eu acreditar nele, ele vai me dar direcionamentos, os mandamentos com aqueles medicamentos que ele vai me dar. Eu, ao ir para minha casa, terei que obedecer às instruções que o médico me deu. Por quê? Porque eu creio que aquela pessoa é uma pessoa certa, é uma pessoa especializada para este caso. Aleluia. Então, a obediência é o fruto da fé. Eu não posso aceitar alguém qualquer fazer cirurgia ao meu filho, por exemplo, sem que eu saiba que esta pessoa é um doutor, é um médico, é uma pessoa especializada para aquelas coisas. Se eu não crer naquela pessoa, não vou obedecer àquela pessoa. Aleluia. Fé e obediência que leva às últimas consequências. Às vezes nós acreditamos, mas quando as coisas começam a ser difíceis, nós paramos de obedecer, paramos de acreditar. Não é esse tipo de fé que nós vamos falar hoje. É a fé que leva até as últimas consequências. Aconteça o que acontecer, eu vou crer no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou obedecer ao meu Deus. Aleluia. Com saúde, doente, não importa o que vai acontecer na minha vida. Mas o que eu sei é uma coisa. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. E eu vou crer nele. Aleluia. Amém. Mas para falar deste tema, precisamos saber que existem 3 tipos de cristão. O primeiro tipo de cristão é o crente do jardim. Aleluia. Amém. O crente do jardim. Nós todos sabemos que o jardim é um lugar onde tudo está perfeito. É um lugar de tranquilidade. É um lugar de harmonia. O jardim representa o amor. O jardim representa uma boa vida. O jardim representa coisas boas. Por que crente do jardim? Algumas pessoas, infelizmente, quando na vida está tudo bem, quando tem o que comer todos os dias, quando Deus ainda providencia alguma coisa na vida deles, glória a Deus. Aleluia. Amém. O crente do jardim é aquele crente que só adora a Deus quando ainda tem saúde. Esta pessoa só adora a Deus quando a barriga está cheia. Esta pessoa só adora a Deus quando tudo vai bem. Quando os filhos vão à escola e voltam, apanham alguma coisa de comer. Quando o congelador está cheio de algo para comer. Quando todas as coisas estão tudo bem, ele dá glórias a Deus. Aleluia. Esse é o crente do jardim. Enquanto ele estiver no jardim, glórias a Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Enquanto ele estiver no jardim, Deus é um Deus da minha vida. Enquanto ele estiver no jardim, todos os dias ele corre para a casa do Senhor. Enquanto ele estiver no jardim, ele se levanta com força. Ele se levanta com poder para adorar este Deus. Aleluia. Amém. Mas a nossa vida espiritual não é uma vida do jardim somente. Aí é que nós encontramos um outro tipo de crente, o cristão do deserto. Aleluia. Amém. O cristão do deserto, o crente do deserto, é muito diferente do crente do jardim. O crente do jardim, ele adora quando tudo está
perfeito. O cristão do deserto, quando está tudo perfeito, ele já não quer mais saber de Deus. Aleluia. Enquanto a vida dele ainda está tudo bom, ele não quer mais saber de Deus. Enquanto ele tem saúde de sobra, não quer saber de Deus. É aquele crente que às vezes, quando ele vê que a vida dele está perfeita, já não tem mais tempo para ir adorar a Deus. Já não se dá nem sequer um segundo, já não se preocupa mais por adorar a Deus. Esse é um crente do deserto. Aleluia. Mas quando o deserto chegar na vida dele, ele vai jejuar até um mês inteiro. Aleluia. Quando o deserto se aproxima a ele, quando guerras se levantam, quando a doença começa a assolar, é este momento que a pessoa começa a lembrar de Deus. Aleluia. Ele começa a lembrar que existe um Deus que pode tudo na minha vida. Existe um Deus que pode me livrar desta angústia. Aleluia. Mas quando está tudo bem, ele não quer saber nada de Deus. Ele está à espera da doença chegar. Ele está à espera do marido lhe abandonar. Ele está à espera do emprego acabar. Ele está à espera das aflições chegar na vida dele para começar a adorar a Deus. Este é o crente do deserto. Se você leva esta pessoa a colocar no jardim, Deus não existe. Se leva essa pessoa e coloca no deserto, o Senhor é Deus da minha vida. Jeová Sabaote, Ele vai lutar por mim. Aleluia. Infelizmente, porque alguns de nós somos assim, o Senhor tem nos levado, maiores das vezes, para o deserto, para podermos o lembrar. Porque quando Ele providenciar coisas boas na nossa vida, esquecemos dEle. E Ele sabe o que vai chamar a nossa atenção. Ele sabe o que vai nos aproximar da presença dEle, que é o deserto. Então Ele traz o deserto para a nossa vida. Começamos a chorar e voltamos para Deus. Aleluia. Amém. Este é o cristão do deserto. Mas também temos o crente que vai até as últimas consequências. Aleluia! Amém. O crente que vai até as últimas consequências. Com saúde, glória a Deus. Sem saúde, glória a Deus. Ele glorifica a Deus em todos os momentos. Ele glorifica a Deus em todas as ocasiões. Aleluia! Se levar esse tipo de crente e colocar no jardim, ele vai adorar a Deus. Se levar esse tipo de crente e colocar na prisão, ele vai adorar a Deus. Se levar esse tipo de crente, colocar as enfermidades nele, ele vai adorar a Deus. Se levar esse tipo de crente, dar tudo de bom e de melhor, também vai agradecer a Deus, porque ele sabe que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Tomara que essa seja a nossa vida. Tomara que essa seja a nossa maneira de adorar a Deus. Tomara que essa seja o nosso posicionamento diante de Deus. Nós não podemos lembrar a Deus somente no momento da aflição, mas também nós não podemos lembrar a Deus somente no momento em que as coisas estão boas. O Senhor é Deus na tristeza. O Senhor é Deus nas aflições. O Senhor é Deus no deserto. O Senhor é Deus no jardim. Aleluia. Amém. Quando nós voltamos para o início, vamos encontrar Adão. Estava no jardim, o lugar da perfeição. Deus estava lá, falava com ele. Quando chegamos no tempo de Moisés, eles estavam no deserto. Não tinha nada, não tinha água, não tinha comida. Mas Deus estava lá com eles.
Aonde nós acabamos as nossas forças, existe um Deus, não importa o deserto que você passa, mas existe um Deus para nos livrar. A mensagem que nós já acabamos de ler aqui fala de Abraão. Aleluia! Abraão é um dos exemplos das pessoas que têm fé e obedecem até as últimas consequências. Não importa o que Deus diz para mim, eu vou continuar a obedecer. Não importa o que Deus pede para a minha vida, eu vou continuar a obedecer. Esse é Abraão. Nós todos sabemos a história do Abraão, que Abraão é chamado do pai da fé. Ele é o pai da fé. Aleluia. Amém. Ele foi chamado por Deus. E foi dado uma missão por Deus. Ele foi prometido por Deus. Deus chamou ele e disse: Abraão, sai da sua parentela e vai a uma terra em que eu te mostrarei. Aleluia. Amém. Abraão não perguntou aonde. Ele só se levantou e obedeceu a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Mas por que ele obedeceu? Porque ele tinha fé em Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia que esse Deus é poderoso. Esse Deus não vai me levar para o abismo. Por isso ele obedeceu a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Quando Abraão obedece, ele vai. Ele é dado uma promessa. Sabemos que ele tinha uma esposa na qual ele não dava filhos. Ele já era uma pessoa de maior idade. Mas Deus chega e promete a Abraão que eu te darei filhos. Ou seja, tu serás pai das nações. Aleluia. E Abraão recebe a palavra com alegria. Ele não olha para a idade dele, ele não olha para as condições da mulher, ele aceita a palavra de Deus e glorifica a Deus. Aleluia. Porque às vezes na nossa vida o que nós falhamos é que quando Deus chega na nossa vida e promete alguma coisa, nós olhamos para a nossa condição. Aleluia. Esquecemos de um Deus, esquecemos que o Deus que nos promete, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele pode fazer tudo de novo. E nós olhamos para nós, Aleluia. Amém. Mas Abraão não olhou para ele. Ele obedeceu. A promessa tarda um bocadinho. A esposa de Abraão leva a concubina, dá ao Abraão, ou a serva dá a Abraão, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. Ou seja, criou um mecanismo de abreviar o propósito de Deus. Já que Deus está a demorar, já que Deus não está a responder, eu vou criar mecanismo para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Se Deus me prometeu que eu serei pai das multidões, pai das nações, se Deus me prometeu que eu terei filhos, mas eu estou a ver na minha vida que parece que a minha vida está a correr demais, está acertado demais, eu vou criar mecanismo para abreviar o propósito de Deus. Isso é errado diante de Deus. Aleluia. Amém. Não é assim como Deus age. Deus nos ensina a esperar no Senhor. Não importa o tempo que passa, espera no Senhor. Não importa se as pessoas vão falar mal de você, espera no Senhor. Não importa se as pessoas vão dizer, não estás a ver que você já estás atrasado demais, não estás a ver que esse teu Deus já te esqueceu. Espera no Senhor, porque Ele promete e cumpre. Aleluia. Amém. Até quando Deus decide cumprir a sua promessa, nasce Isaac, o filho da promessa. Eu queria que a igreja entendesse comigo essa parte.
Isaac, quero imaginar a alegria de Abraão quando segurou Isaac nas mãos. Ele ficou tão alegre. É o filho da promessa, o único filho amado dele. Aleluia. O filho que ele tanto amava, porque ele esperava tudo dali. Ele sabia que as promessas de Deus iam se cumprir por causa deste filho. Por este filho virá as nações que Deus me prometeu. Por este filho único virá todas as promessas. Eu irei alcançar todas as promessas que Deus me prometeu. Aleluia. Amém. Mas no versículo 1, eu não sei o que Deus estava a pensar nesse exato momento. Ele para de lá do céu e olha para Abraão com aquela alegria. Já tenho filho. A promessa de Deus está a se cumprir na minha vida. E Deus diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe. Aleluia. Amém. Nós sabemos, porque já lemos esta palavra toda, nós sabemos que Deus estava a tentar Abraão. Mas Abraão, o próprio Abraão que estava a ser tentado, ele não sabia que ele estava a ser tentado. Quando Deus chama Abraão, ele não disse que venha aqui, Abraão, eu quero te tentar. Não. Simplesmente Deus disse, Abraão, e Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus começa a dizer no versículo 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Aleluia. Toma o seu filho, agora, o teu único filho, Isaque. A quem amas? Deus sabia que Abraão amava Isaque. Ele manda tomar o seu filho. Ele manda tomar a Isaque. Ele diz, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, vamos imaginar todos. O teu primeiro filho, ou seja, o filho da promessa, o filho do milagre, porque a mãe desse filho não dava filhos. Para de repente Deus aparece e diz, toma o seu filho e vai sacrificá-lo. Oferecer em holocausto não era chegar, deixar, entregar a um sacerdote, não. Para lhe criar, não era chegar, lhe deixar na casa do Senhor para ele crescer na casa do Senhor, não. Era chegar, fazer um altar e cortar aquele menino, sacrificar aquele menino, como se fosse um animal. Aleluia! Como se fosse um carneiro. Deus manda Abraão para sacrificar o seu único filho, o filho que ele ama. Aleluia! Mas porque Abraão era o homem da fé, que vai até as últimas consequências. Aleluia! Abraão tinha fé, que ia até as últimas consequências. Não importa o que vai acontecer. Se Deus falou, eu vou cumprir. Não importa o que vai acontecer depois disto. Se Deus falou, eu vou cumprir. A palavra dele é viva. Eu vou obedecer a ele. Aleluia. Fé e obediência até as últimas consequências. Deus pede o filho de Abraão. Disse, dê-me esse filho. Vai oferecer como sacrifício.
Abraão não hesitou, amados. Abraão não hesitou. Versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, até madruga para obedecer à voz de Deus. Aleluia! Até madrugar mesmo para entregar o seu filho como sacrifício. Abraão, esse filho não é filho da promessa? É. Esse filho não é aquele que Deus te prometeu? É. Agora vais para ele, vou sacrificá-lo. Por quê? Porque o meu Deus mandou. Aleluia. Esse filho não é aquele que tanto tu amas. É. Esse filho não é o único filho que você tem amado. É. Mas agora estás a fazer o quê? Eu vou sacrificá-lo porque o meu Deus mandou. Talvez as pessoas naquele momento disseram: esse homem não está bem de cabeça. É assim mesmo. Para seguirmos a Deus, temos que parecer que não estamos bem de cabeça mesmo. Aleluia. Ele leva o seu filho, arruma lenha, obedece à voz de Deus. Ele vai. O filho no caminho pergunta: pai, eu estou vendo lenha, estou vendo todas as coisas preparadas. Afinal, onde é que está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. O meu Deus proverá. Às vezes nós ficamos enfermas e as pessoas veem: ouve lá, você está doente, você não tem nem do que comer, você não tem nada na sua vida. Afinal, o que tu fazes? Onde é que está esse teu Deus? O meu Deus proverá. Aleluia. Mas você não está vendo que está morrendo, você não está vendo que está já nas últimas. O meu Deus proverá. Aleluia. Um dos exemplos de uma pessoa que adora na tristeza e adora na alegria é Jó. Jó, amado, era um homem rico, um homem que tinha de tudo de bom. Tinha filhos, machamba, gado, todos os animais ele tinha. Aquele momento, aquilo eram riquezas que eles tinham. Aleluia. Ter um camelo naquela altura era como nos dias de hoje ter limusine. Porque aquilo era meio de transporte. Mas ele adorava Deus. Deus chega, tira tudo. Ele continua adorando a Deus. Os amigos deles lhe abandonam. Começa a lhe falar coisas que não faz sentido. Ele, cada um, vê um por um, começa a lhe condenar. Você pecou. Você fez aquilo, mais aquilo. Porque há pessoas, amados, que não entendem a nossa aflição. Há pessoas que estão de longe só para lançar pedras nas nossas aflições. Eles chegam, não procuram saber o que está acontecendo na nossa vida. Eles só chegam e julgam. Você está assim porque você pecou. Esses foram amigos de Jó. Você está assim, você está doente assim porque você pecou. Sem procurar bases para conhecer, para saber do assunto, eles lançam pedras. Aleluia. Amém. Mas Deus, que é bom, Ele se levanta para responder a cada caso. Aleluia. Não importa o tempo que leva, não importa se demora ou não importa se tarda, não importa o tempo. O Deus que nós servimos, Ele sempre se levanta a favor daqueles que acreditam até as últimas consequências. Deus que nós servimos, Ele se levanta para julgar, Ele se levanta para providenciar, Ele se levanta para dar a vitória na vida daqueles que acreditam e obedecem até as últimas consequências. Amém. Aleluia. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. E
E por Abraão acreditar nesse Deus, ele obedeceu. Só que acontece que quando ele chega lá, começa a preparar tudo, todo o cenário preparado. O filho é colocado ali em cima do altar. Pega na faca, chamam de cutelo aqui. Pega naquela faca. E quando ele levanta a faca para decolar o menino, é quando um anjo fala do céu. Diz Abraão, Abraão. Aleluia. Amém. Não temos como ouvir a voz de Deus se nós não acreditarmos, não obedecermos a palavra de Deus. O anjo de Deus só vai brandar dos céus para nos providenciar aquilo que tanto nós queremos quando nós temos ouvidos para ouvir, obediência para obedecer ao Criador nosso Deus. Aleluia. Amém. Abraão estava decidido. Não importa. É Deus que me deu esse filho. Ele está a pedir agora. Vou entregar. Aleluia. Amém. Conseguimos alguma coisa. É Deus que me deu. Ele está a pedir. Eu vou entregar. Deus pediu a Abraão um filho para sacrificar, para matar. E Abraão obedeceu. Infelizmente Deus não está a pedir um filho. Sabe, Deus não está a pedir para você matar o seu filho. Deus não está a pedir muita coisa para a nossa vida. No livro de Salmos 150, versículo 1, diz: louvai ao Senhor, louvai-o no seu santuário. É isso que Deus está a pedir. Louvar a Deus. Louvar a Deus no seu santuário. Mas às vezes nós não conseguimos. Enquanto existem pessoas que perderam coisas mais valiosas, enquanto existem pessoas que perderam até as suas próprias vidas por obedecer a esse Deus, Ele hoje está a pedir para nós, está a nos dizer que nós devemos adorar a Ele, nós devemos reservar o nosso tempo para glorificar a Ele no seu santuário. Não conseguimos. Aleluia. Amém. Se Abraão conseguiu entregar o seu filho quase morto, será que nós não podemos mesmo entregar o nosso tempo a Deus? Será que nós não podemos mesmo entregar o que nós temos de melhor a Deus? Não podemos sacrificar o nosso tempo para adorarmos a Deus. Deus não está a nos pedir o nosso filho para degolar. Deus não está a nos pedir um filho para sacrificar como Abraão. Só quer adoração. Adora-me, meu filho. Adora-me, minha filha. Na sua casa, louva-me. Louva-me, adora-me. Fala de mim para as pessoas. Aleluia. Não conseguimos nem sacrificar novela pela palavra de Deus. Não conseguimos sacrificar o nosso tempo por causa de Deus. Não estamos a conseguir, amados irmãos, sacrificar alguma coisa por estar na presença de Deus. Jejuar algumas horas é muito tempo, não vou conseguir. Ajoelhar e orar é muito tempo, não vou conseguir. Enquanto existem pessoas que sofreram por esse evangelho. Os discípulos de Jesus morreram de um jeito estranho. Cada um teve a morte dele doloroso por causa da palavra de Deus. Mas não largaram a palavra de Deus. E nós não conseguimos sacrificar o nosso tempo para adorar a Deus.
O Pedro que nós conhecemos, que falamos muito dele, ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou o nome de Jesus. Mas nós não conseguimos sacrificar os nossos pecados. Jesus está dizendo: sacrifica esses pecados por amor a mim. Sacrifica essa prostituição por amor a mim. Larga tudo. Larga esse vício, venha me servir, minha filha. Eu tenho planos muito grandes para si, mas nós não conseguimos sacrificar aquilo que nós amamos. Era um filho amado de Abraão, mas ele sacrificou. Mas nós não conseguimos deixar os nossos vícios, porque nós amamos. Você ama mais que quem? Amamos tanto novela, será que amamos tanto novela do que o nosso filho? Se outros conseguem sacrificar os filhos para adorar a Deus, e nós amamos tanto a novela do que os nossos filhos. E se nos pedisse, filho? E se nos pedisse a nossa cabeça? Será que nós aguentaríamos? No tempo da graça, nós vivemos pela graça, mas não conseguimos fazer alguma coisa para demonstrar, para agradecer a essa graça que Deus nos deu. Não conseguimos fazer alguma coisa para corresponder à graça de Deus que Ele nos deu. Agora já não sacrificamos mais. É só questão de nós adorarmos a Deus. Não conseguimos. Aleluia. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, por favor. Amados irmãos, a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. E Deus, porque Ele nos ama, Ele nos manda sacrificar os nossos pecados. Eu sei que você gosta disso. Mas se é Deus, se você crê em Deus de verdade, se você ama Deus de verdade, por favor, sacrifica isso por amor a Ele. Você não nasceu assim, você não nasceu a beber. Porque eu tenho vício de beber, não consigo viver sem beber. Você não nasceu a beber. Você aprendeu aqui. E se Deus diz, sacrifica isso, sacrifica porque Ele te ama. Não vai te largar no teu deserto, Ele vai estar contigo. Nós perdemos a bênção de Deus por não querer sacrificar as pequenas coisas que nós temos. Nós perdemos as coisas grandes que Deus quer nos dar por não conseguir sacrificar as migalhas que nós temos agora. Nós achamos que Deus está a pedir demais. Pensamos que Deus está a pedir demais, Ele está a exigir demais. O que importa é o meu coração. Aleluia. Achamos que estamos a fazer favor para Deus. Vir na casa do Senhor, adorar a Deus, achamos que estamos a fazer um favor para, talvez para a liderança, ou para o pastor, ou para qualquer um. Achamos que estamos a fazer um favor. Nós não sabemos que estamos a adorar aquele que nos coloca de pé dia após dia. Se por um segundo só Ele largar a nossa vida, não vamos estar aqui, não vamos conseguir trabalhar tanto que nós gostamos de trabalhar, não vamos conseguir nem de assistir a própria novela, as próprias Netflix, os próprios jogos que nos impedem de estar na casa de Deus. Não temos tempo de meditar, mas temos tempo de jogar. Não temos tempo de meditar, mas temos tempo de ver novela. Não temos tempo de ver pregações que vão edificar as nossas vidas, mas temos tempo para ver as coisas do mundo que não vai trazer nada para a nossa
nossa vida, que não nos edifica em nada, que vão ficar aqui nessa terra, que vão nos deixar aqui nessa terra. Nós também perecermos, porque as coisas do mundo passam. Permanece somente a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Eu não sei como é que você está. Cada um se conhece. Eu também sei quais são as minhas fraquezas. Aleluia. Mas talvez Deus está tentando a sua fé. Talvez esse sofrimento que você está passando agora é Deus querendo ver se você vai permanecer de verdade em mim. É talvez essa aflição, essa doença que tanto horas e não passa, essa aflição que tanto horas e não passa, talvez é Deus tentando a sua fé. Você não vai saber se Ele está tentando você ou não. Talvez é Deus tentando, querendo ver se até onde você acredita, até onde você obedece a palavra de Deus. O que nós fazemos? Entramos em outros caminhos. Deixamos o caminho de Deus e entramos em outros caminhos. Por quê? Porque nós não acreditamos até as últimas consequências. Aleluia! A palavra que eu queria deixar para os amados irmãos é que não vamos ser cristãos do jardim, de adorar a Deus quando tudo está bem. Mas também não vamos ser cristãos do deserto, que estamos à espera de lutas para nós podermos adorar a Deus. Vamos ser cristãos no deserto, cristão no jardim, em todas as ocasiões. Vamos adorar, vamos crer, vamos obedecer ao nosso bom Deus, porque Ele é bom. Aleluia! Amém. Vamos orar e agradecer a palavra de Deus.